Pois falam em 8 de maio, 5 e pouco da manhã, mais ou menos. Pois sabe naquela história do cara tá chegando em casa, lá no interior, né? Lá por Quaraí, assim. E pega o cara saindo, rapaz, de dentro da casa dele, pelo pátio, pelo portão do lado, com um porco nas costas, né? Quando se dão de cara, o dono da casa e o dono do porco olham, mas rapaz, o que é isso? O que tu tá fazendo na minha casa? Não, eu não tô fazendo nada assim, como não tô fazendo nada? E aí o cara disse, sim, mas e esse porco que tu tá levando nas costas? Aí o cara olha o ladrão e diz assim, oi, tira esse bicho daí, bate assim, aí tira esse bicho daí. Se tem graça ou não tem graça, eu não sei. Mas se o nome do porco fosse o Ciro Nogueira, o presidente do PP, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o aliado do Flávio Bolsonaro, talvez a piada, a anedota, a caricatura fizesse mais sentido e tivesse menos graça ainda. A operação da Polícia Federal ontem sobre o presidente do PP criou uma situação que são as chamadas situações indesmentíveis. Do ponto de vista judicial, evidentemente que, como qualquer brasileiro, existe o direito de defesa, a acusação tem que ser formalizada, as provas devem ser mostradas, mas as evidências que estão postas no mundo factual, elas não podem ser desconsideradas. Normalmente, quando o cara sai com um porco nas costas e acha que aquilo ali é um bichinho, é porque nós temos problema. E vejam que o nós, ele é o majestático de uma situação em que Flávio Bolsonaro toma para si, por vários motivos, o principal deles, trata-se de um apoiador que, inclusive, em certo período do ano passado, se apresentava como o próprio pretendente à vice-presidência, no caso, à época, com aquela conversalhada dele sobre Tarcísio. E ainda se bancava como tal. Ciro Nogueira é o mais poderoso político do Partido Progressista, do partido que coordena o Centrão no Congresso Nacional. Então vejam, quando certas pessoas começam a querer se afastar do fato, o fato em que, em certa medida, eles auxiliaram construir, é porque as evidências começam a se transformar naquilo que eu disse, em fatos indesmentíveis. Porque se desmentíveis fossem, o discurso seria outro. É aquela história do batom na cueca. Isso é uma expressão do Ricardo Boechat, o batom na cueca. E pior é que tem gente que diz que os valores são absurdos. Onde é que se viu o cara ter mesada de 300 mil e se hospedar em hotéis onde tem um lugar tem diárias de até 130 mil e etc, etc. Isso não é surpresa. Vejam os contratos, aspas, firmados por aí, na ordem de milhões, sem explicação. Vejam
as joias vendidas pela família Bolsonaro. Aquelas famosas joias que acabaram tendo pano passado pela Procuradoria-Geral da República e arquivado o inquérito. Mas é fato, o cara ganhou joias e vendeu as joias. O famoso Patek Philippe. Então, em termos de valor, as coisas já não surpreendem. É um negócio escandaloso. Mas para os padrões que vêm sendo identificados por quem, reafirme-se? Pela institucionalidade brasileira. A ordem para a operação ontem foi dada por André Mendonça. Quem foi André Mendonça? André Mendonça foi ministro da Justiça do Bolsonaro, foi advogado-geral da União para o Bolsonaro, foi indicado para a Suprema Corte pelo Bolsonaro. Portanto, quando o ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro recebe de André Mendonça a ordem para busca e apreensão na sua casa, tanto na Paraíba quanto na residência em Brasília, é porque o indesmentível vem para a mesa. E quando o indesmentível vem para a mesa, alguém tem que tirar esse porco das costas do cafajeste. Vejam, as canalices são tão naturalizadas que, quando se lê determinadas matérias em jornal, é um negócio interessantíssimo, né? Sempre se faz a relativização. Ah, mas o Ciro Nogueira apoiou o Lula. Qual é a relação que tem este fato? Só que apoiou o Lula há 15 anos atrás. Mas está lá, na Folha de São Paulo, tem uma chamada, manchete nessa linha. Ciro Nogueira, que apoiou o Lula e não sei o que, queria constrangimentos para Flávio Bolsonaro. Então, gente, não dá para negar o raciocínio, não dá para negar o que é simples, o que é visível, o que é evidente. É neste momento e este tipo de discurso que faz certa mídia construir um grande desserviço. Não precisa elogiar ninguém. Se pegarem um rolo do Lula, não precisa fazer o comparativo com o Bolsonaro. Não. Se tem o rolo do João, o rolo é do João. Se é do Pedro, é do Pedro. Não. Mas aqui as coisas elas estão de uma maneira tão bizarra. Eu acho que a palavra da moda é bizarrice. Que tu escuta o troço, tu lê o troço, as coisas são tão evidentes que é necessário produzir um discurso que dialogue com uma parcela do eleitorado que sofre de uma disfunção cognitiva, de um certo fanatismo, de um ambiente que lida com uma política mitificada. Esse negócio aí do tal de Ciro Nogueira parece que é o começo, porque esse cara não é pouca bosta. Não é mesmo. O que vem pela frente, olha, gente, Brasil realmente não é para amadores. E se vocês encontrarem alguém com um porco nas costas, por favor, avisem o coitadinho. Olha, não sei se tu notou, mas tem um porco de 300 quilos nas suas costas. E eu estou vendo. Casualmente, o porco é meu. Poderia devolvê-lo. Aguardemos.
logo, logo, cenas dos próximos capítulos.